Abram as vossas Bíblias, queridos. No livro, dizem que esse livro ainda está sendo escrito. Escrito não, está sendo vivenciado até os dias de hoje. O livro de Atos, no seu capítulo de número 12. Atos, capítulo 12. Atos dos apóstolos, Atos dos enviados. Apóstolo quer dizer enviado. Então, aqueles 12 que foram enviados por Deus, pós crucificação de Cristo, ressurreição. Judas se suicida. Quem substitui Judas? Matias o substitui, é o outro apóstolo que ali vai caminhando com os 12, com os demais 11. Amém, queridos? Atos capítulo 12, versículo de número 6. Atos 12, 6. Você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura inicial desta mensagem, desta pregação. Creio que Deus falará muito aos nossos corações. Amém? Atos 12, 6 diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, naquela mesma noite algo acontece, algo extraordinário, algo sobrenatural. E é nesta noite, meu Pai, naquela e nesta agora, que nós clamamos pelo Teu sobrenatural, Jesus. Fala conosco nesta noite, desperta o Teu povo. Deus, sabemos, meu Pai, que muitos estão vindo direto do trabalho, outros, meu Pai, por causa do clima, um clima frio, um clima, Deus, de muitas vezes nos sentimos mais abatidos, mais cansados, mas, Senhor, renova o nosso espírito, renova o nosso ânimo, renova o nosso ser e fala conosco nesta noite. Joga por terra todo cansaço mental, emocional, espiritual, joga por terra, Senhor, porque estamos na Tua presença, e na Tua presença todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar, Senhor, na Tua presença somos renovados, avivados, edificados. Senhor, fala conosco, precisamos de ouvir a Tua voz ainda mais ainda. Fala conosco, ó Pai, e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. O livro de Atos é um livro emblemático, amém? Um livro que trata da igreja cristã nascendo. Alguns dizem que a primeira igreja foi a igreja católica apostólica romana. Isso é um grande erro, né, queridos? Primeiro foi a igreja de Jerusalém, depois a igreja de Antioquia e tantas outras igrejas. Só em Apocalipse tem 7 igrejas na Ásia. Igrejas formais, igrejas arquitetônicas, igrejas realmente formadas, igrejas realmente formalizadas, instituídas como igreja. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana vai acontecer só por volta do ano 400, 300 e pouco, 400 depois de Cristo. Então a gente fala sobre, quando você ouve falar sobre os pais da igreja, ou a patrística, são os pais da igreja pós-apostólicos, são pós os 12 apóstolos, aí vem os pais da igreja. Aí você vai ter Irineu e tantos outros homens que viveram pós os apóstolos e que deram continuidade à igreja, primeiro século, segundo século, terceiro século, e assim vai até chegar a mim, a você, a cada um de nós que estamos aqui. Então o livro de Atos, ele é a expressão do crescimento da igreja, o poder do Espírito Santo sendo derramado, o poder, o dínamos, como diz Atos 1:8, e recebereis poder, esse dínamos, da onde vem a palavra dinamite, para ser minha testemunha nos 4 cantos da terra, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós fomos comissionados pelo Espírito Santo, um poder foi dado a nós, ali em Pentecostes, para que a palavra fosse levada aos 4 cantos desta terra. Então, o livro de Atos, querido, você tem que comer o livro de Atos, porque ele é a história da tua vida. Se você é igreja, o livro de Atos é a história da tua vida. Como ela nasceu, o que ela sofreu e o que ela passa até os dias de hoje. Então, na verdade, o que ela passou no início, então, muito mais do que nós, hoje, aqui no Ocidente, passamos. Mas no Oriente, certo é que, em muitas coisas, é muito similar. Mas Atos capítulo 12, queridos, naquela noite, como eu li aqui no versículo 6, algo extraordinário acontece nessa noite de Atos 12, 6. E eu quero meditar sobre esse extraordinário, sobre esse sobrenatural. Mas antes, retrocedendo um pouquinho, vamos até o versículo 1. Olha aqui de versículo 1. Atos 12, versículo 1. Quem achou, diga achei. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, queridos, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. O versículo 1 começa dizendo assim: por aquele tempo,
Então, uma expressão de tempo. O que acontecia por aquele tempo? Queridos, foi o período onde a igreja mais foi perseguida. A igreja se iniciando, o primeiro mártir da igreja. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão. Agora, qual foi o primeiro apóstolo mártir? Tiago, é aqui Atos 12. Então, a perseguição enorme, o assassinato, a perseguição, ser cristão naquela época, queridos, era algo assim realmente de muitas acusações, muitas perseguições. Foi o período onde a igreja muito foi perseguida. Também foi o período em que mais a igreja cresceu. Perseguição e crescimento da igreja é proporcional. Unção de Deus, devoção, busca a Ele, é proporcional ao que você sofre e é perseguido. Se você não sofresse, e se você não perseguisse, talvez você não fosse perseguido, talvez você não estivesse hoje aqui na igreja. Se você não passasse por problemas, por dificuldades, talvez você não estivesse hoje aqui na igreja. Então a perseguição, ela é proporcional ao crescimento da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Deveria ser assim também, e quando eu falo igreja, obviamente estou falando toda uma coletividade, mas você como membro desse corpo da igreja, deve sentir a mesma forma. Infelizmente nem sempre é assim. Perseguido sou, desisto da minha caminhada. Mas quando eu leio a Bíblia, o que deve existir em mim, o grande combustível, por mais antagônico que ninguém ore pedindo isso, mas o maior combustível de você buscar a Deus são as lutas, são as dificuldades. É o maior combustível. Quem ora pedindo a Deus, Senhor, me enche de fé? Todos nós oramos assim. Você não ora para que tenha mais fé? Para que você ora para que tenha mais fé? Porque a fé só tem sentido diante dos problemas e das dificuldades. Então, quando você ora, pede mais fé, o que Deus faz? O que Deus faz? Manda problema. Então, quando você ora por fé, Deus na meia hora manda problema para você. Porque não tem sentido a fé diante de tudo plano, tranquilo, razoável. Não. A fé só tem sentido nos vales, nas dificuldades, nos antagonismos. Então a igreja, por aquele tempo, que diz versículo, por aquele tempo, foi o tempo onde a igreja mais perseguida foi, e o tempo que ela mais cresceu, queridos. Quantas perseguições, quantas mortes, mas a igreja crescia. A igreja já tinha saído de Jerusalém, já tinha chegado em Samaria, já tinha chegado em Antioquia, que depois vai se tornar a grande igreja, superando até Jerusalém, da onde saiu Paulo, por exemplo, Barnabé, onde foram mais formados ali. A igreja começa a entrar na Ásia Menor, a igreja da Fenícia toma, a igreja de Chipre, ou seja, o evangelho começa a crescer muito, queridos. Por quê? Porque havia perseguição, porque havia dificuldade. E quando há dificuldade, a igreja cristã, a igreja raiz, a igreja que realmente sabe o que Cristo fez por ela, cresce. Amém, meus irmãos? Então, se você está sofrendo, se você está passando por dificuldade, assuma e entenda. Isso Deus está permitindo para que eu o busque mais. Deus quer me dar experiências. Você vai vencer em nome de Jesus. Isso vai passar, vai em nome de Jesus. Mas é necessário que eu passe, porque a história da igreja é narrada assim. O capítulo 12 é tão claro. Então, por aquele tempo, mandou o rei Herodes. Quem foi Herodes, queridos? Na Bíblia. Sabe quantos Herodes tem na Bíblia? Mais de 5. Herodes deixou de ser um nome, passou a ser uma dinastia, assim como César, os Césares todos, assim como Faraó, os faraós todos. Então Herodes passou a ser uma dinastia. O principal que a gente conhece é Herodes o Grande, o Herodes que é contemporâneo ao nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, o que Herodes o Grande faz? Manda matar todas as crianças até 2 anos, porque ele entendia que assim mataria o Messias e o rei dos judeus não nasceria, ou morreria. Então, Herodes Grande, que nós mais conhecemos, é esse. Aquele que construiu o templo de Jerusalém, aquele que construiu Massada, uma grande fortaleza na Judéia, aquele que construiu Cesareia Marítima, um homem super inteligente. Herodes o Grande, um endemoniado. Herodes o Grande teve 3 filhos, ficou ao norte de Israel, ficava Herodes Filipe,
mais ao centro, estou generalizando assim para os irmãos entenderem melhor, mais ao centro de Israel ficava Herodes, o Antipas, que é o que nós mais conhecemos, e mais ao sul ficava o Herodes Arquelau. O Herodes Antipas você vai conhecer, vai se lembrar, porque ele é que João Batista fala para Herodes Antipas: olha, você está adulterando com a mulher do teu irmão. Herodes Filipe e Herodes Antipas estava adulterando com a mulher de Herodes Filipe, que era do norte, que governava ali as regiões de Israel. Ou seja, vários Herodes passaram pela história, homens endemoniados, homens que perseguiram a igreja a todo tempo. Então esse tempo aqui é um tempo muito difícil. Não é diferente, obviamente é muito diferente dos nossos, mas cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus problemas. Amém? Nós estamos aqui para mensurar e botar na balança o problema maior, porque o problema é meu, se o problema é meu, então para mim é o principal. Amém? Nós, não importa se o problema do outro é maior, mas o meu, por ser meu, se torna o maior. Pode nem ser maior que o do outro, mas por ser o meu, toma uma grandiosidade e realmente nós pensamos, temos que pensar primeiro em nós, queridos. A Bíblia diz: amar o teu próximo como a ti. Se você não amar a ti mesmo, você nunca vai amar o próximo. Então, quem não se ama, não vai amar nunca o próximo. Então, para amar o próximo, tem que me amar primeiro a mim mesmo. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, a Bíblia diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, por simples desejo de maltratar. Fazendo passar a fio de espada, Tiago morreu, queridos. Tiago realmente a lança passou por ele, e ele morreu. Herodes mandou matar Tiago. Tiago, queridos, vocês imaginam a dor da igreja, porque Tiago é um dos pilares da igreja, dos apóstolos. Quem eram os três mais íntimos de Jesus? Pedro, Tiago e João era um dos três. Tiago era um dos três. E ele agora falece, morto, assassinado, Marte, o primeiro apóstolo Marte da história da igreja. Tiago, um grande homem de Deus, irmão de João. Fico imaginando a dor de João, fico imaginando a dor de Pedro, fico imaginando a dor dos apóstolos, ao verem uma coluna dos 12 falecer, sendo assassinado. Isso fez com que a igreja parasse? A igreja só cresceu, queridos. A igreja só cresceu. João vai morrer só de morte natural na ilha de Pátmos, volta no ano 80, 90 depois de Cristo. João, seu irmão, não parou porque seu irmão Tiago morreu. Continuou fazendo a obra de Deus com a sua tristeza, com o seu luto, com a sua dor, mas a igreja só crescia. Amém, meus amados? Eu tenho que tomar isso para a minha vida, Senhor. Olha, está difícil, mas eu não paro. Se o Senhor está permitindo que essas adversidades se acheguem até mim, é porque eu preciso crescer em Ti. Eu tenho que buscar mais a Ti. Deus está me levando a ler mais a palavra, para buscar mais os dons de Deus. Se Deus está permitindo essas circunstâncias, é porque algo em mim precisa ser despertado. Algo Deus quer despertar em mim. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém ou não amém? Isso. Versículo 3. Vendo ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a... Olha que, não interessante, né, mas triste, mas isso era agradável aos olhos dos judeus. O que era agradável aos olhos dos judeus? Matar cristão. Tiago morreu. E os judeus, aqueles que não seguiam a Cristo, né, endemoniados, se alegravam com a derrota e com a morte de Tiago. Se alegravam com a morte da igreja, com a princípios, né, de dores. Então esses judeus se alegravam com isso. Queridos, a nossa caminhada é traçada assim. Amém? Alguns que não conhecem a Deus vão se agradar com a tua aparente derrota, com o teu aparente recuo, retroceder, com uma aparente dificuldade que você está passando, vão se alegrar e vão, por vezes, até desejar que você pare, que você desista, que você tenha o pior da sua vida. Mas, queridos, se Deus está permitindo a adversidade, é para que você cresça, em nome de Jesus, amém? E o versículo 3 continua: vendo ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Queridos, vocês conseguem imaginar como foi essa prisão? Imagine Pedro sendo preso. Tiago acabara de ser morto. O que simbolizava aquela prisão de Pedro? Vou morrer.
Vou morrer. Tiago morreu, eu vou morrer. Acabei de ser preso, com o mesmo intuito, com a mesma justificativa por ser cristão. Se Tiago morreu, Pedro vai morrer também. Pedro já vai para aquela cela, uma cela, queridos, que totalmente sem qualquer condição, insalubre, uma cela úmida, uma cela escura, uma cela que não pode um ser humano estar ali. E ali Pedro é colocado porque ele já estava esperando a morte. Ele era a próxima bola da vez, ele era a bola da vez, ele era o próximo a morrer. Vocês imaginam as duas das 3 colunas da igreja morrendo? Vocês acham que Pedro tinha medo da morte? Vocês acham que Pedro estava de bobeira ali? Pedro, queridos, quando foi pego e sentenciado, ele pediu para ser, porque a morte que Pedro, isso mais à frente, ok? Pedro, quando foi sentenciado por ser cristão, e a sentença foi morte de cruz, Pedro pede, olha, que eu não seja crucificado que nem meu mestre foi, que nem Jesus foi, eu quero que eu seja crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual Jesus foi. Olha a tamanha da dimensão e da fé e da postura desse homem. Vocês acham que Pedro estava com medo de morrer aqui? É claro que não. Pedro tinha ciência, porque Jesus já havia advertido a todos eles das lutas que iriam passar. Então, queridos, é claro que estamos muito distantes de tudo isso, mas minha primeira palavra para esta noite: não pare em nome de Jesus, amém? Não desista pelas adversidades, elas fazem parte da caminhada cristã e só nos levam a caminhar e buscar mais a Deus, amém? Finalzinho do versículo 3: e eram os dias dos pães asmos. Que festa é essa dos pães asmos? Está em Êxodo capítulo 12, que na verdade muitas vezes coloca, em vez de festa dos pães asmos, festa da Páscoa. Na verdade, literalmente, a Páscoa era o primeiro dia da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos durava 7 dias, e o primeiro dia era Páscoa, e depois ia até o 7º dia. Mas com o tempo passou-se a falar, festa dos pães asmos, 7 dias, é igual a festa da Páscoa, de 7 dias. Então, quando você lê aqui pães asmos, é a festa que durava 7 dias. Era a festa da Páscoa, que tinha uma duração de 7 dias. Amém, queridos? E nesse período ninguém poderia ser sentenciado, ou melhor, ninguém poderia morrer. Ninguém poderia ser cumprido uma pena de morte, porque era um tempo de festividade em Jerusalém. Ou seja, versículo 4, leia o versículo 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Olha só, queridos, um cristão, eram 4 soldados para 4 escoltas de 4 soldados. Cada escolta é para cada vigília. A vigília romana era o seguinte: de 6 até as 9 da noite, primeira vigília, 9 da noite até meia-noite, segunda vigília, meia-noite a 3 da manhã, terceira vigília, 3 da manhã até as 6 da manhã, quarta vigília. Eram 4 vigílias, e a Bíblia diz que eram 4 escoltas de 4 soldados para vigiar um homem que não tinha armas, que não foi preso por qualquer, não era um salteador, não era um ladrão, não era um assassino. 4 soldados em cada vigília, 4 vezes 4, 16 soldados diferentes, numa noite, para guardar um homem. Ou seja, guardadas as devidas proporções, uma segurança, quase que um presídio de segurança máxima. Tem coisas que parecem que não tem saída, queridos. Tem coisas que parecem que não tem solução. Parece que é o fim de Pedro. Parece que ele está sentenciado. Não tem como fugir, ninguém vai tirá-lo dali, não tem como socorrê-lo. Soldados por tudo quanto é lado. Tem coisas em nossas vidas que parece que não tem chance mesmo, não tem mais solução. Bom, é nessas horas que nosso Deus costumeiramente gosta de agir. Amém, queridos? Quando não tem mais solução, quando não tem mais por onde sair, não tem para onde ir, é nessas horas que Deus age. Eu creio e não posso parar de crer assim. Amém, meus amados? Quando não tem mais chance, e o quadro aqui era de impossibilidade, 4 escoltas de 4 soldados a noite inteira para guardar um homem, um cristão sem armas. Quadro de impossibilidade, impossível. E o texto continua: 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa, ou seja, depois dos 7 dias da festa.
Então, o que os soldados estavam guardando ali? Depois do 7º dia, vamos apresentar Pedro ao povo. Ali ele vai ser sentenciado e provavelmente morto. Talvez de uma morte de cruz ou outro tipo de morte. Ou seja, os guardas estavam só esperando acabar a festa dos pães asmos, ou festa da Páscoa, que durava 7 dias, para que aquele homem, Pedro, fosse sentenciado. Olha a dor de Pedro, imagina a dor ali, Pedro esperando aquela festa passar. Versículo 5. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor. Queridos, a igreja estava orando. Chegou a notícia, Pedro foi preso, ou melhor, chegou a notícia, Tiago foi morto, Pedro agora está preso, e a igreja, provavelmente ali na casa de Maria, onde era o cenáculo, onde os discípulos se reuniam, provavelmente a igreja ali se reunia, Maria, mãe de João Marcos, naquela casa ali do 2º andar, no cenáculo, e a igreja incessantemente orando. Queridos, eu creio, amém, que o poder da oração faz muito efeito. A igreja não podia estar lá, tinham 4 soldados, não tinha como entrar, mas a oração chegava lá. A oração chega. A igreja reunida, mesmo diante de um quadro totalmente de impossibilidade, a igreja orando sem cessar. Eu oro, queridos, para que as cadeias vão ser quebradas na sua vida, na minha vida e em nossas vidas. Toda impossibilidade caia por terra. Amém? Às vezes algumas coisas estão travadas em nossas vidas, parece que há uma prisão na nossa vida financeira, nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nosso ministério, parece que está aprisionado, não sai do lugar. Mas a igreja orava sem cessar, a igreja não parava, não desistia, por mais impossível que seja aos olhos naturais, o quadro era de impossibilidade, mas a Bíblia diz, havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. A igreja não parava, queridos, não parava. Pedro foi preso, pois bem, vamos dobrar o joelho, vamos orar, Deus quer fazer algo sobrenatural. Amém, queridos? Glória a Deus. Então não pare de orar, não cesse de orar, continue chamando por Deus naquilo que está se apresentando como impossível na sua vida. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentar Pedro ao público, porque ele seria sentenciado e talvez morto. Quando acontece isso, queridos? No mínimo, pelo menos 7 dias depois, no final da Páscoa. Então passaram-se 7 dias, por 7 dias, ou 6, ou 5, não dá para saber, Pedro esteve naquela cela, Pedro esteve preso, Pedro esteve ali naquele lugar inóspito, naquele lugar totalmente salubre, sem qualquer saúde pública. Ali estava Pedro, e quando estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, olha o que o texto diz, Pedro, o que Pedro fazia? Chorava, estava desesperado, batendo nas paredes, subindo pelas paredes, criando confusão, pedindo comida. Pedro dormia, queridos. Senhor, me dá um sono desse, me dá uma tranquilidade dessa, me dá um descanso desse, me dá uma confiança dessa. Os seus algozes lá fora, programando uma sentença, um júri, programando a morte, talvez, de Pedro, e Pedro dormindo, cara. Primeiro, quando eu consegui nem dormir naquele chão duro, cheio de rato e umidade caindo em cima de mim. Mas ainda agora, Pedro, nessa situação, ainda dorme tranquilão, queridos. A confiança, o descanso era tão grande em Deus, que aquele ambiente não o corrompia. Aquele ambiente não corrompia a fé dele. As adversidades não mudavam a postura de Pedro e a busca dele. Amém, meus amados? Não deixe que as suas lutas venham a corromper, a macular a tua comunhão com Deus, a tua adoração com Deus. Não deixe. Descansa, confia, saiba que Deus tem o melhor para você e vai acontecer. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere, ou seja,
Impossível, né, queridos? Impossível sair dali. Mas ele dormindo, descansando em Deus, esperando a resposta que viria do Pai. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do... Quando que o anjo do Senhor chegou? Naquela noite, aos 45 do segundo tempo, no final da festa dos pães asmos, chega o anjo do Senhor. Querido, eu não sei por que não chegou no quinto dia, seria melhor para Pedro. Podia ter chegado no segundo dia, não podia? Para amenizar a dor de Pedro ali na prisão, podia chegar no primeiro dia, mas Deus mandou o anjo chegar no último dia, aos 45 do segundo tempo, onde talvez qualquer ser humano estaria desfalecendo na sua fé, mas Pedro esperava pacientemente, dormindo, descansando em Deus. Querido, até os 45 do segundo tempo, o jogo não acabou ainda. Até o final, Deus ainda tem milagres sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Não entregue os pontos. Naquela noite, no último dia, no sétimo dia, o anjo do Senhor aparece. Talvez testando a fé de Pedro. Será que Pedro vai aguentar os 7 dias? Será que Pedro não vai blasfemar? Será que Pedro não vai recusar? Pedro permaneceu, queridos. Talvez as coisas aos nossos olhos e à nossa mente estão demorando. Pois bem, está demorando porque tem um propósito, queridos. Deus está testando tua fé, Deus está te provando na tua paciência, Deus está te provando em alguma área da sua vida, Deus está ajeitando, colocando no lugar, mas uma coisa é certa, Deus vai responder, amém? Mesmo que seja aos 45 do segundo tempo, mesmo que seja no sétimo dia, no último dia, naquela noite, o anjo apareceu, amém, igreja? Glória a Deus, recebe aí, Deus tem um propósito na sua vida. Versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das... Queridos, a minha oração é que cadeias venham cair nesta noite, amém, em nome de Jesus. Deus nos toca nesta noite. Cadeias emocionais, financeiras, venham cair em nome de Jesus. As cadeias das mãos que prendiam os punhos de Pedro, ao aquele anjo chegar ali, ao iluminar aquela prisão, queridos, as cadeias caem, se quebram. Se quebram. Amém? O que Deus tem na minha vida, tem cadeias que precisam ser quebradas. Amém? Questões ainda não trabalhadas, questões ainda não perdoadas, cadeias que nos prendem, literalmente, e espiritualmente também, cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, amém, queridos? Porque o anjo do Senhor apareceu ali, Deus enviou um anjo e o milagre aconteceu. Glória a Deus. Versículo 8, disse-lhe o anjo, cinge-te, ou seja, bota a roupa de baixo, né? Cingir-se, a cintura, né? Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. É interessante porque é uma calma de assustar, né, queridos? Porque se o anjo está ali, vamos sair fora, eu saio peladão. Vamos sair fora, abrir a porta, bora, anjo. E o anjo, põe a roupa, pega a tua capa, sandália, esqueceu a sandália ali, não deixa a sandália lá não, vamos lá com calma. Mas e você nervoso, e os soldados ali, eles vão acordar. Pega a sandália. Fica tranquilo, queridos, fique tranquilo. Deus vai fazer a obra na tua vida. O milagre vai acontecer. Não se preocupa com a sandália, não. Não se preocupa se vai perder a sandália. Deus está trazendo tudo direitinho. Soldado não vai acordar, não. Fica tranquilo. Eu fico imaginando Pedro querendo sair rápido, né, e talvez pudesse esbarrar nos soldados acordarem. E o anjo tranquilo. Pega a sandália, bota a capa, bota a roupa de baixo, vai passar vergonha lá fora. Então sai direitinho, vamos sair direitinho. Mas já a porta vai abrir. Calma, a porta vai abrir, tranquilo. Você vai sair. Soldado nenhum vai acordar. Queridos, quão bom é nós confiarmos em Deus, amém? Não precisa se afobar, não precisa se apressar, não precisa atropelar as coisas. Calma, espera, o milagre já está por vir. Nem que seja aos 45 do segundo tempo, vai chegar. Amém, igreja?
Como eu aprendo com essa passagem? Como eu aprendo? Quantos ensinamentos a gente extrai disso aqui? Calma. Versículo 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro sai quase que anestesiado de lá. Para ele, aquilo ali era uma visão que estava acontecendo. Talvez ele pensasse até que estava dormindo. Porque era tão maravilhoso o que estava acontecendo, era algo tão sobrenatural que estava acontecendo, que para ele é como se fosse uma visão. Será? Me belisca aí, será que está acontecendo isso mesmo? Será que isso é verdade? Queridos, em nome de Jesus, amém? A minha oração é essa, que esse sobrenatural venha me alcançar, te alcançar todos nós. E eu posso falar, Senhor, será que eu vivi isso mesmo? Será que foi assim mesmo? Quando eu olho para a minha vida, eu falo, Senhor, poxa, tu fizeste tudo isso mesmo na minha vida? Quantas coisas tu fizeste? Será que eu não estou sonhando, não? É aquilo que Deus faz em nossas vidas. Amém? Que esse sobrenatural venha surpreendê-lo. Senhor, obrigado. Caramba, nem mais esperava para ir sobre isso, nem mais sonhava com isso, e tu me destes. Amém, igreja? Glória a Deus. Creia no sobrenatural. Você pode nem entender. Como Pedro não estava entendendo nada ali, para ele era uma visão aquilo, mas estava acontecendo na realidade, na prática. Assim Deus faz, amém? Você pode não entender, mas Deus está cuidando de você, amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, a qual se lhe abriu ao primeiro portão automático da história. Foi numa prisão lá provavelmente aqui em Jerusalém. Primeira porta automática de um lugar. Ah, quem inventou a porta automática? Foi Deus aqui. Está aqui no versículo 30, qual o versículo? Versículo 10, vou repetir. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente. Queridos, creia, automaticamente, ou seja, você não vai meter a mão, automaticamente Deus vai abrir essa porta, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu uso de brincadeira aqui, mas automaticamente Deus vai abrir essa porta na tua vida. Amém? Esse anjo vai abrir, Jesus vai tocar, essa porta vai se abrir automaticamente, ao você passar por ali, vai se abrir em nome de Jesus, se coloca na posição, cadeias caem por terra hoje, em nome de Jesus, amém? E você vai sair tranquilo. Se abriu a porta automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Pronto, já fiz minha parte, agora é contigo, Pedro, pode continuar a tua caminhada, porque você está livre, suas cadeias caíram por terra. Pedro, agora é contigo, o portão automático sou eu que faço, mas quem anda é você. Continua, Pedro, amém, queridos? Glória a Deus. É isso que Deus tem para as nossas vidas, naquela mesma noite, nessa noite, Deus tem milagre para você, amém? Versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, ou seja, agora que ele entendeu realmente o que estava acontecendo. Caramba, não era visão não, foi real, Deus fez mesmo, aquela porta abriu, sem ninguém abrir, aqueles soldados permaneceram dormindo, com todo o barulho que havia ali. Olha o que Deus fez para tirar um homem. Pode botar 4 escoltas de soldados, pode ser a maior fortaleza. Quando Deus age, queridos, ninguém fica de pé. Pode ser o maior quadro impossível, não há quem fique de pé. Se Deus é por nós, quem será? Amém. Glória a Deus, igreja. Versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado de Marcos. É o João Marcos, é o Marcos que escreve o Evangelho, ok? Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, provavelmente era o cenáculo, ok? 13, quando ele bateu ao postigo do portão, quando Pedro bate no portão do cenáculo, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Queridos, imagina essa cena, a igreja orando incessantemente,
orando, Senhor, liberta Pedro, Senhor, poupa a vida de Pedro, Senhor, resgata a vida de Pedro. Aí chega agora, Pedro bate na porta, aquela mulher, Rode, vai até a porta, identifica que é a voz de Pedro, vai até o povo que estava orando e diz o seguinte: olha, Pedro está na porta aí. O que você faz? Glória a Deus! Milagre aconteceu, Deus ouviu as orações. Versículo 15. Eles disseram: está louca. Rode, você está louca. Pedro, queridos, por que isso? Porque às vezes a gente ora e não sabe o poder da nossa oração. Muitas vezes a gente ora e nem crê no poder da oração. Porque eles estavam orando pela libertação de Pedro. Pedro bate na porta. Quando o Rode fala: Pedro está aí. O que os irmãos falam? Você está louca, Rode. Que isso? Nem pensar. Pedro está preso. Às vezes nem nós acreditamos em nossas orações, mas Deus é tão bom, queridos. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se o Espírito Santo não intercedesse por nós, o que é interceder? É entrar no meio. Você começa a orar, se o Espírito Santo não entrar no meio da tua oração, não vai dar em nada. Por isso que ele intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, para que a tua oração se achegue a Deus e Deus responda. Porque muitas vezes oramos, queridos, e eles, sinceramente, eles não estavam nem acreditando no que está acontecendo. Pedro, está louca. Versículo 15, eles disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu... Aí os apóstolos, os discípulos estavam lá no cenáculo orando: é o seu anjo. Aí alguns pegam essa passagem aqui para dizer que tem anjo da guarda, né? Que cada pessoa tem anjo da guarda. Tem anjo da guarda nenhum. Ninguém tem anjo da guarda, amém? Nós temos, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, amém? Os anjos do Senhor. Agora não tem o anjo do Marcos, o anjo do Alexandre. Já vi crente falando: vou orar pelo meu anjo da guarda. Está amarrado em nome de Jesus. Os anjos do Senhor acampam, vários anjos. Um anjo está aqui me protegendo, amanhã é outro, amanhã é outro, amanhã é outro. Não existe um anjo exclusivo. Existe sim o anjo de Israel, que é Miguel, que é um arcanjo. Existe o príncipe da Pérsia, que é um anjo da Pérsia. Daniel vai falar isso quando ele estava orando. Existem principados, né, príncipes, ou seja, anjos que dominam regiões, lugares, sim. Não adianta você orar: Senhor, manda Miguel aqui para me ajudar. Miguel vai rir da tua cara. Porque Miguel é um arcanjo que luta por Israel. Nessas batalhas que estão ocorrendo aí, tenha certeza, Miguel está militando. Miguel está militando. Ele é um anjo que luta por Israel. Assim como todas as nações têm um anjo específico. Mas, pastor, mas eles disseram: é o seu anjo. Anjo quer dizer ângelos, quer dizer mensageiro. A tradução aqui colocou anjo, mas podia colocar mensageiro, que é a mesma coisa. Então, o que os discípulos estavam pensando ali? Olha, deve ter sido algum mensageiro de Pedro que estava dando notícia aí. Deu para entender, igreja? Amém? 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Meu Deus, queridos. Então, eles abriram, viram e ficaram atônitos, admirados, tonteados, abismados. Mas não estava orando por isso? Mas não estava orando pela libertação de Pedro? Olha como às vezes nós estamos orando, mas não crendo. Olha como nós estamos, muitas vezes oramos, mas será? Porque quando Pedro aparece lá, meu Deus, mas você estava orando por isso. Amém, queridos? Eu sei que muitas vezes é difícil, eu sei. As lutas são tão grandes que às vezes nós oramos e dizemos: Senhor, mas creia, Ele é fiel, amém, queridos? Pedro estava lá, e o versículo 17 diz: ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, Pedro falou assim: cala a boca, gente. Contou-lhes como o Senhor o tirava da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Tiago aqui não é o irmão de João, mas Tiago, irmão de sangue de Jesus, que nesse momento aqui já era o presidente da igreja de Jerusalém. Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Olha o que Pedro fala: gente, vocês já oraram, legal, vocês estão abismados com o milagre, eu estou aqui, mas faz o seguinte, cala a boca agora, vamos anunciar agora, vamos pregar. Eu não tenho tempo para perder, vamos pregar. Chega de chororô, chega de mimimi, vamos pregar. Anunciar, olha o que ele diz:
anunciar isto a Tiago e aos irmãos, vamos proclamar o que Deus fez. Olha como Deus me libertou. Queridos, nós estamos pregando hoje aqui um fato que Pedro pediu para anunciar a Tiago e aos irmãos, e agora esse anúncio chegou a mim, e chega a você. Olha o poder da palavra, queridos, porque Pedro pediu, anunciai como foi a minha libertação, como Deus me tirou da prisão. Nós estamos anunciando aqui como Pedro foi liberto da prisão. Olha onde chega essa mensagem, queridos. Amém, meus amados? Naquela noite, tem milagre essa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus ou não? E Herodes, como é que fica nessa história? Herodes tão mal, Herodes, pastor, será que Deus não vai pelejar pelo seu povo? Será que Deus vai deixar Herodes assim, de qualquer forma, maltratando por maltratar e matando por matar? E ainda ia matar Pedro, se não há uma intervenção espiritual. Queridos, Deus não deixa o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Nós não nos vingamos, mas Deus é a nossa vingança. Deus estende a mão, olha o que diz o versículo 21. Versículo 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor, talvez o mesmo que visitou Pedro, o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou, morreu. Deus peleja as tuas lutas, queridos. Você não precisa colocar a mão. Teu algoz, o algoz de Pedro, morre. Deus cumpre as suas promessas. Você não precisa se vingar de ninguém. Você não precisa fazer mal a ninguém. Pelo contrário, aqueles que fizerem mal, faça o bem, paga o mal com bem. Ore por ele, ore pelos seus inimigos. Não estenda a mão. Saiba que Deus vai estender. Deus cuida. Deus cuida. Não há oração mais forte que essa, Senhor, eu coloco ele nas tuas mãos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Amém. E dos nossos inimigos também, em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu comecei a pregação falando naquela mesma noite. É isso, naquela mesma noite, no último segundo. Talvez você esteja aqui precisando de uma palavra. Senhor, já estou aos 45 do segundo tempo. Senhor, já estou perdendo a esperança. Pois bem, é nessa hora que Deus age. É nessa hora que Deus envia um anjo. É nessa hora que Deus toca na sua vida. É nessa hora que o milagre acontece. Amém, meus amados? Vamos se colocar de pé. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Nós cremos no poder que há no nome dele, queridos. Assim como foi por aquele tempo, tantas atrocidades, tanta perseguição, a igreja crescia. Está sendo perseguido? Excelente oportunidade para você crescer em Deus. Às vezes algumas pessoas dizem, pastor, muita perseguição. Excelente oportunidade para você crescer em Deus. Podem falar que você não está entendendo. Não, mas essa é mostra na Bíblia. É Deus te dando oportunidade para crescer mais com Ele. São oportunidades. É claro que ninguém ora, Senhor manda a perseguição, ninguém ora assim. Mas elas virão. No mundo passareis por João 16:33. Então vou passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então você vai vencer também. Amém, igreja? Glória a Deus. Então creia, naquela mesma noite onde Pedro seria apresentado ao povo e declarada a sua sentença, ele morto, foi naquela mesma noite que Deus operou um grande milagre. Amém, meus amados? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus amado, Deus, em nome de Jesus, nós cremos no poder que há no teu nome. Senhor, por vezes caminhamos e parece que é o fim. Soldados, 4 escoltas com 4 soldados, soldados dormindo ao lado de Pedro. Senhor, contagem regressiva para ser morto Pedro. Parece que não tem mais nenhum escape, não tem saída. Mas é aí, nesta hora, aos 45, quando ninguém mais acha que tem qualquer esperança, tu envias um anjo e vai dentro daquela cela onde Pedro estava, Senhor. E o que me assusta é que Pedro dormia. Senhor, talvez esteja aí o segredo de tudo isso. Não é o anjo ir, é o que um anjo encontra ali. Um homem descansando, um homem esperando, um homem confiante, um homem que sabia que o morrer é lucro e viver é Cristo. Um homem que sabia, ó Pai, quem era por ele, quem lutava e quem militava por ele. O Senhor nos dá essa unção que havia em Pedro, nos dá essa unção de descansar.
Um homem que sai, Deus ainda procura sandália para ir, coloca a roupa, coloca a sua capa, calmo, e sai da prisão, porque confiava naquele que o libertara. Deus, obrigado porque nós confiamos em Ti. Nós cremos que mesmo no último minuto ainda tem jogo, ainda tem milagre para acontecer. Basta uma palavra Tua, Pai, tudo se faz novo. Toda a prisão, tudo aquilo que está aprisionado, Deus. Deus, toda cadeia, talvez algo que esteja retido na justiça, Senhor, libera, quebra essa cadeia agora em nome de Jesus. Questões, meu Pai, de saúde, quebra em nome de Jesus essa cadeia. Senhor, questões documentais, quebra em nome de Jesus. Senhor, traz libertação para o Teu povo. Situações, meu Pai, de falta de perdão, quebra essa cadeia agora, em nome de Jesus. Traz liberdade para o Teu povo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1, foi para isso, foi para a liberdade. Deus, e obrigado porque a igreja estava orando incessantemente pela libertação de Pedro. Senhor, nós oramos nesta noite incessantemente por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós desejamos que um dia estejam aqui conosco também. Nós oramos por cada GV, cada grupo de vida, Senhor, que tem convidado pessoas para se chegar a Ti, para ter encontro contigo, Senhor. Senhor, traz almas, nos dê almas, traz Teu povo para a Tua casa, para Te adorar. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no poder da oração da igreja. Pedros irão ressuscitar. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes ficaremos até assustados. Mas o que nós pedimos, Senhor, continua fazendo a Tua obra. Continua curando. Deus, cuida dos Herodes da vida. Cuida dos nossos algozes. Cuida dos nossos perseguidores. Cuida, meu Pai, dos nossos adversários. Estende a mão sobre eles, Senhor. Mas guarda-nos, guarda-nos. Guarda a Tua igreja viva. E que a oração do Teu povo chegue a Teu trono, Senhor. E que milagres aconteçam nesta noite, naquela mesma noite, nesta noite, Senhor, faz milagre na vida do meu irmão que aqui está, da minha irmã que aqui está, aquele que nos ouve agora, aquele que irá nos ouvir, Senhor, faz milagres, porque há poder naquela noite, estava marcada aquela noite, Deus, a princípio com a morte de Tiago, depois com a possível morte de Pedro, mas Deus, Tu surpreendes a todos, e no último minuto, Tu mandas um anjo para mudar a história de Pedro. Obrigado porque essa notícia foi anunciada a Tiago e seus irmãos, e hoje está sendo anunciada aqui, Senhor. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, Ele mandou um anjo, Ele manda até os dias de hoje, um anjo até a tua casa, teu trabalho, em qualquer lugar. Há anjo de Deus neste lugar agora, militando por nós, aqueles que creem, e nós cremos, meu Pai, na Tua palavra. Deus abençoe o Teu povo, desperta-nos, Senhor, e nos dê uma semana abençoada, uma semana de conquistas, mas que essa palavra chegue profundamente aos nossos corações. Onde há perseguição, a igreja tem que crescer. Quando eu vejo morte, eu não vejo derrota, eu vejo vitória, porque Teu povo se mantém firme. Deus nos ajuda em nossas adversidades, em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.